Oi pessoal! No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre os tipos de dobra no tecido, vamos trabalhar o volume dessas dobras com sombreado, em seguida nós vamos aplicar o desenho de roupa num croquis, tá bom? Espero que aproveitem! Os primeiros desenhos serão de dobras semicilíndricas e semicônicas. Desta forma, a primeira dobra é como um cilindro, então eu faço uma dobra central no meio de um tecido. Na dobra semicônica, eu já faço a aplicação dessa dobra em um tecido pendurado por um ponto de fixação. O caimento do tecido vai formando curvas sinuosas em forma de S. Logo ao lado, eu faço a demonstração da dobra semicônica, fazendo uma aplicação mais simples, apenas no meio do tecido. Iniciamos o sombreado com o lápis 2B e vamos por partes. Lembrando que as partes que ficam por baixo recebem mais sombra. Então, temos que lembrar também, na hora de fazer o sombreado, da parte cilíndrica, que devemos trabalhar o volume de acordo com a tridimensionalidade do objeto. Então, a parte do tecido que fica para cima, ela recebe mais luz, então ela é mais clara. A parte que vai fazendo a curva e entrando na parte que fica encoberta, ela recebe menos luz e fica mais sombreada. As dobras semicônicas, elas também devem seguir a mesma ideia. Lembrando que se o formato é semicônico, nós temos que trabalhar com a tridimensionalidade do cone. Essa parte que fica por baixo, como se fosse a parte de dentro do tecido, nós temos sempre que sombrear, principalmente próximo à linha onde há a curva, que é para que a gente consiga demonstrar esse volume e esse contraste entre as formas, e tentando sempre não destacar demais a linha. Por isso que eu apago geralmente o desenho antes de começar a pintar, colocar o sombreado, tá bom? No caso dessa aplicação, devemos lembrar que as partes que estão mais para dentro ficam mais sombreadas, portanto ficam mais escuras. E vamos respeitando as curvas do tecido.
Agora eu vou fazer a aplicação do sombreado na forma mais simples, semicônica, para que vocês entendam melhor como a gente tem que trabalhar esse sombreado no formato que parece com o cone, tá bom? Eu sei que vocês já trabalharam formas parecidas nos vídeos anteriores, então vai ser mais fácil para vocês. As dobras zigue-zague, elas geralmente ocorrem em peças tubulares, mangas, pernas de calça, e elas ficam no local onde se faz uma curva. Essas dobras zigue-zague, elas têm a forma triangular e elas não são tão fáceis de se entender o volume. Portanto, prestem atenção nos detalhes para que vocês entendam o que é alto e o que é baixo. A parte que é côncava, a gente tem que preencher com mais sombras. E a parte que tem mais volume, que aparenta estar mais alta, dobrada do tecido, a gente tem que trabalhar a luz, a iluminação. Então, eu inicio o sombreado, pintando um pouco essa manga como se fosse um cilindro, porque são formas que têm essa premissa. Em seguida, vamos fazer as marcações das dobras, sempre lembrando o que está em alto e baixo relevo. Nesse segundo exemplo, eu vou fazer uma perna de uma calça e nela, próxima à curva do joelho, na parte de trás, eu faço algumas dobras triangulares para dar esse efeito zigue-zague e também na barra da calça. Ela também deriva de uma peça tubular, tá? Então, como eu já havia falado, as dobras zigue-zague são mais comuns em peças tubulares. Percebam que eu faço o esboço e em seguida, o esboço da peça, e em seguida eu vou aplicando o volume das dobras no desenho.
Em todas as dobras aqui, estou trabalhando com o tipo de sombreado de linhas suaves e mesclando com o circulismo misto, colocando também o esfuminho em alguns momentos. Só tomem cuidado para não passar o esfuminho e apagar muito o contraste, porque ele suaviza muito as linhas. Então, depois que vocês passam o esfuminho, passem mais uma camada de lápis em algumas partes do desenho. Aqui do lado eu tento fazer a representação desses triângulos que eu falei, que dão origem a essa dobra zigue-zague. Para que vocês entendam também a questão do volume, a parte que é mais funda e a parte que é mais alta, eu faço esse desenho visto de lado agora. Lembrando a vocês que a peça é tubular, então ela parte de uma base cilíndrica. Então, a gente respeita esse volume cilíndrico, mas coloca as dobras e as marcações no tecido. Esse outro tipo de dobra, que são as dobras espirais, elas também se instalam em uma base tubular, tá? E o caimento do tecido, ele deve ser um tecido mais mole, mais leve, para que a gente consiga fazer esse efeito. Portanto, eu inicio desenhando o tubo aqui nesse exemplo, e em cima desse tubo eu coloco a peça do tecido. Após marcar as dobras com linhas inclinadas que seguem o volume do cilindro, eu vou apagar as linhas para que eu possa então começar a fazer o sombreado. Novamente, precisamos aqui ter em mente o que é que fica, o que é que tem mais volume, partes em alto relevo, e o que é que tem partes em baixo relevo,
para que a gente possa colocar mais sombreado no que está mais fundo e deixar mais iluminado aquela parte que tem o alto relevo. Aqui do lado eu faço o mesmo exemplo com as dobras mais simplificadas, para que vocês entendam mais ou menos qual é o movimento dessas espirais. Outra coisa importante de notar é a assimetria que ocorre entre um lado e o outro. Agora, nessa segunda parte, eu desenhei previamente 2 corpos em posições mais dinâmicas, 2 corpos femininos, e eu quero marcar para vocês entenderem como é que se dá o volume corporal, para que eu possa, em seguida, desenhar os tecidos, as peças de roupa no outro corpo. Então, para que eu demarque esse volume, vou trabalhar aqui com listras horizontais que vão percorrer o corpo da figura e vão percorrer de forma que ela se deforme em determinadas partes, para que a gente entenda o que é alto e o que é baixo no volume desse corpo. E a partir disso, a gente entenda como a roupa vai se comportar na figura. Então, na segunda figura, eu vou marcar alguns movimentos em partes do corpo, onde a roupa ela sofre extensão, ela se estende, e onde ela forma vincos.
ou seja, onde o corpo forma curvas ou onde ele tem articulações, há mais probabilidade de que forme vincos na roupa. E a parte onde a roupa aperta mais, há mais probabilidade que ela fique mais lisa, mais ajustada, ou que forme até algumas marcas por extensão do tecido. Para as mangas, eu optei por desenhar elas mais fofinhas para que eu representasse melhor o efeito da gravidade sobre elas. Então, esse braço que está esticado, a manga fica mais descida e o caimento mais por cima da mão. E no outro braço, que tem o antebraço mais na horizontal, eu faço o caimento dela de acordo com a gravidade, no sentido que o tecido vai cair na parte que fica mais próxima ao pulso. O braço ele também faz uma curva, então eu tenho que ficar atenta aos vincos que eu vou fazer próximo ao cotovelo. Na parte da calça, como ela é um pouco mais justa, eu faço algumas dobras na parte das articulações, como os joelhos e o quadril, porque a perna está um pouco levantada, então ela tem uma dobra nessas áreas. Bom, aqui eu fiz um ajuste na primeira figura, porque estava me incomodando, a posição não estava totalmente correta, então eu fiz essas setas para representar como as articulações se comportam na figura. Portanto, o joelho ele teria que ficar um pouco mais para baixo em relação ao outro, para que a perna ficasse no tamanho correto. Terminamos essa etapa. Espero que tenham aprendido bastante. Um beijão e até mais!